Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça de nosso Deus, o Espírito que guiou Jesus no deserto, estejam todos repletos dessa graça. Vocês estão vendo aí um título talvez diferente, incomum. É bom ser tentado, é bom ser tentada. Que tentação, hein, Breda? Que tentação, né? A gente ter o desafio de falar que é bom ser tentado. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, tempo sagrado para uma renovação interior, preparação à grande festa da Páscoa. Nosso alvo é a festa da Páscoa. A palavra de Deus nos chama e nos lembra que as tentações podem impedir esse renascer para a vida nova. Então nos convoca a seguir o caminho de Jesus, renovando nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. E é importante ter consciência do que significa tentação. Nós temos consciência do que significa tentação? É sim ser provado, significa ser provada. É prova de fidelidade. Nós vamos compreender melhor isso. Tentação, as tentações são provas de fidelidade. Somente são testados ou tentados, desafiados ou provados aqueles de quem se espera lealdade. Você não chama a atenção do filho, da filha, do sobrinho de alguém se você não tem expectativa, se você não tem empatia para essa pessoa, ou se você não tem lealdade com essa pessoa. Você não espera a lealdade de alguém que você não conhece. Então a gente começa a perceber que é importante, as tentações são importantes. É importante a gente olhar para as tentações de uma outra maneira. A quem não está em aliança com Deus, é descrente, não há motivos para ser desafiado, ter sua lealdade testada, já que é leal a outra coisa. A gente não sabe a lealdade que essa pessoa que a gente não conhece ou que é descrente. A gente não sabe que lealdade é essa. Também não seria justo testar alguém daquilo que não se sabe. Alguém que não sabe matemática, não adianta você querer cobrar matemática dessa pessoa, porque isso é injusto. É injusto para alguém que é descrente, que não conhece a palavra, que não conhece Deus, que não tem essa experiência da comunidade, você cobrar dessa pessoa lealdade na palavra de Deus. É injusto, porque essa pessoa não conhece. Então a gente cobra a lealdade de quem a gente
tem lealdade de quem a gente espera, de quem a gente convive, com quem a gente caminha. Isso nos leva a Gênesis 9, 8 a 17, que foi lido. Deus fez uma aliança com todos que desembarcaram da Arca de Noé e fez uma promessa. Que promessa é essa? Está lá em Gênesis 9, 11. Nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. E é importante prestar atenção que o dilúvio não foi destinado apenas a seres humanos, foi destinado a seres vivos. Então, todos os seres vivos. Qual a importância de compreender a relação entre a promessa que Deus fez e as tentações? Nós temos as tentações que nós lemos no Evangelho, Jesus sendo tentado, as tentações que nos desafiam, e temos uma promessa que Deus fez. Pois aí está em questão a fidelidade. Na promessa que Deus fez e nas tentações está em questão a fidelidade. Como o ser humano é falho e não merecedor da graça de Deus, Ele próprio, Deus, garante sua fidelidade à sua criação, de não a destruir. Deus vem em primeiro lugar. Deus é aquele que primeiramente chega a nós e fala que está garantindo uma aliança, está garantindo a fidelidade. Ele diz: eu sou fiel e eu garanto isso. Ou Deus é falho? Ou Deus é infiel conosco? A gente até pode achar que é infiel, a gente briga igual Jacó fez, agarra pelo calcanhar, a gente pode criar o que a gente quiser de dificuldades na nossa relação com Deus, mas Ele invariavelmente será sempre fiel. Então, como nenhum de nós pode garantir que vai cumprir uma promessa, e ninguém pode garantir que vai cumprir uma promessa. A gente pode até falar que vai prometer algo e até cumprir. Amanhã eu vou acordar cedo e vou orar a Deus. Pode ser que amanhã eu acorde e esqueça. Amanhã eu vou ajudar alguém na rua. Pode ser que amanhã eu não cumpra com isso. Eu não tenho como garantir, ninguém tem como garantir que vai cumprir a mais simples promessa, porque nós não temos, de fato, nenhum poder para garantir qualquer coisa assim. Então, como nenhum de nós pode cumprir uma promessa, mesmo quem tem coração muito bom, Deus nos dá a oportunidade de manifestar nossa fidelidade em meio às provas, em meio às tentações no deserto. Não são tentações em qualquer lugar, são tentações no deserto. E algumas vezes eu já falei aqui a importância do deserto e o significado do deserto. O deserto é o lugar da palavra de Deus, onde se ouve a mensagem de Deus. Vocês podem recobrar sua memória no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Momentos onde Deus fala com seu povo, onde fala com seus encarregados, como os profetas, ou até com o próprio Cristo. É no deserto. É no deserto. São provas de fidelidade, não na solidão dos desafios e sofrimentos da aridez da vida. Não ache que você está sendo tentado quando você está com depressão. Isso não é tentação. Deus não está provando você porque você está com depressão. Até seria injusto a gente achar que uma pessoa está sendo tentada quando ela está sofrendo de depressão. Não é isso. A gente precisa ter consciência do que significa tentação. Então não é nessa aridez da vida, mas na solitude. Uma palavra que está mais no espanhol, solitude. É no seu momento sozinho com Deus. Não é de solidão, mas de sozinho com Deus. Sozinho com você mesmo, com você mesma. A gente pode chamar isso de um momento de espiritualidade individual. É a solitude da audição da palavra de Deus. É no deserto que Deus dá
a sua palavra para ser ouvida. Deus dá a sua palavra para ser ouvida. Ele não dá a palavra para que ela não faça sentido. Ele dá a palavra para que a gente possa ouvir a palavra dele. E como o ser humano é insistentemente teimoso, você conhece algum ser humano teimoso? Todos nós somos teimosos em alguma medida, em algum momento. Então, como nós somos insistentemente teimosos, Deus resolveu Ele mesmo mostrar, por meio de Jesus, que é possível se deixar ser provado para demonstrar a minha fidelidade a Deus, mantendo viva a aliança. O que importa é que a gente possa manter viva uma aliança. Da parte de Deus, Ele está garantindo. O problema é o nosso lado, que é mais fraco. O nosso lado da aliança, ele precisa ser sempre trabalhado, buscado. Porque Deus garante o lado dele, sempre fiel. Mas nós, teimosos, a gente tem mais dificuldade para garantir isso. Jesus não está restrito a provar sua fidelidade diante das tentações no deserto. Então a gente lê que Jesus foi tentado no deserto. As tentações não acabam, elas não estão só no deserto. O que Jesus faz depois de ser tentado no deserto? Quem se lembra? O que acontece depois? A gente leu no Evangelho. Ele vai para Galileia. Fazer o quê? Vai pregar o reino de Deus. E quando ele vai pregar o reino de Deus, então ele está já no ministério dele. Ele já está trabalhando a obra que foi confiada a ele. Então a gente tem que lembrar que quando ele sai do deserto, ele continua sendo tentado, ele continua tendo que provar sua fidelidade a Deus. Quando Jesus vai diante dos poderosos, ou quando Jesus ajuda alguém que está precisando, ele está sendo provado. Então as tentações, elas continuam depois do deserto. Então nós temos a ideia da aliança aí para a gente trabalhar. E essas tentações que Jesus continua trabalhando na solitude com Deus, ele vai provando na sua caminhada. E ele vai ser tentado no decorrer do seu ministério, mostrando que Deus está mantendo sua promessa de não destruir. Muito pelo contrário, é tempo de construir, é tempo de reconstruir. O que acontece a partir do ministério de Jesus é que as tentações, elas estão todas direcionadas à reconstrução daquele mundo caído, que inclusive o dilúvio vai fazer referência. Existe essa aliança com Deus e existe um trabalho a ser feito que é prova de fidelidade, é prova de lealdade que Jesus inicia, que é de reconstrução da criação. Não só o símbolo do arco-íris reafirma isso, mas a água que antes tinha significado de purificação a partir da destruição. Vocês se lembram que a ideia do dilúvio era de purificar tudo, só que destruindo, como se uma enxurrada pudesse levar tudo de ruim e o que sobrasse fosse algo novo. E a gente sabe que não é bem assim. Quem já viu, a gente hoje falava na escola dominical sobre a experiência das inundações. Quem sofre com inundação não tem uma vida nova, renovada. Na verdade, tem prejuízos. Então, o problema do dilúvio é que ele tinha um caráter purificador destrutivo. Só que a água, ela vai ganhar outro significado em Cristo. A água aqui, ela vai nos ajudar a regressar ao seu significado primordial, conforme o dia 1 da criação, lá em Gênesis 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você já parou para refletir, para meditar sobre esse pequeno detalhe do Gênesis 1? Você já tentou se colocar, se transportar para esse momento onde o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas?
Momento onde você está em solitude com Deus. Isso é um bom exercício de tentação, de provação. De você conseguir se esvaziar dos problemas, de tudo que acontece para você, entrar nessa quaresma, né? A quaresma não é tempo da gente trabalhar uma renovação. Muitas igrejas fazem jejum, fazem campanhas. Qual o propósito que você se coloca diante de Deus quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Então, o batismo de Jesus e o nosso batismo também mostra que a água é reconstrutora da vida. Aquela água do dilúvio destrutiva se torna agora uma água reconstrutora da vida. E essa reconstrução começa num lugar altamente simbólico e importante, o Rio Jordão. Jesus é batizado no Rio Jordão, cenário das narrativas mais destrutivas da dita conquista da terra de Canaã. Todas as narrativas que o povo atravessa o Rio Jordão ou que vão ao Jordão são de invasão, destruição. Tem até uma passagem onde o povo marcha em volta de muralhas. Tudo está em torno do cenário do Rio Jordão. Então a ideia do dilúvio não acabou. As pessoas continuam refazendo ou replicando, repetindo o dilúvio. Deus não fez mais dilúvio, mas os homens e mulheres continuaram destruindo e usando o Jordão, as águas do Jordão, para os seus planos de destruição. Então esse cenário de narrativa de conquista da terra, essa mesma ideia do dilúvio, as narrativas descrevem ódio na destruição de muralhas, na execução de camponeses e no domínio da água do rio mais importante da região. Os países que têm água potável são os países mais poderosos do mundo hoje, ou aqueles países que dominam as suas águas são os países que têm mais poder hoje. A gente sabe que a água é um bem que está gerando guerras, mas não é a água que gera guerra, né? Somos nós, os teimosos. Então o Rio Jordão ele já entra nessa perspectiva, pois no Jordão Jesus renova, e agora a gente vai ver um outro Jordão. Jesus renova todas as coisas. O rio e suas águas são para o bem de todos, humanos e animais, conforme a aliança de Deus. Lembra-se que Deus fez a aliança garantindo não destruir os seres vivos, todos os seres vivos? Aqui Jesus, quando ele é batizado, ele está renovando essa aliança, onde um rio será para todas as pessoas e animais. Um rio que vai servir à criação. Pois no Jordão Jesus renova tudo isso. E ainda é importante destacar que só é provado quem é querido ou querida por Deus. O que Jesus ouve de Deus quando é batizado? E esse é o meu filho querido que me dá muita alegria. Para dar muita alegria está fazendo um bom uso do rio, da água. Então isso é um sinal de lealdade, de fidelidade. Concluindo, irmãs e irmãos, não fuja das tentações, das provações. Se estão diante de você, é sinal de que Deus mantém sua aliança. Perceba isso. É sinal de que Deus mantém a sua aliança. Pois somente é colocada à prova de fidelidade aqueles de quem Deus espera a lealdade. Irmãs e irmãos, aceitem com gratidão as provações, com consciência crítica e discernimento, lastreado na misericórdia. Ter discernimento lastreado na misericórdia vai te dar uma outra forma de enxergar as situações onde você está sendo provado ou provada. Que ao invés de enxergar que a terra só serve para um povo, você consegue enxergar que serve para todos os povos. Ao invés de achar que o povo escolhido é merecedor de uma terra, lembrar que os cananeus expulsos, que foram mortos, que foram perseguidos, também merecem misericórdia. É outra forma de enxergar que a terra ela não foi conquistada ainda.
A promessa de Deus de que todos terão terra, todos terão leite e mel, isso ainda não se cumpriu. Pelo nosso lado, porque pelo lado dele já está cumprido. Deus já cumpriu por parte dele. E eis uma tentação boa para experimentar a prova de lealdade a Deus. E cada um de nós pode tentar experimentar isso. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Essa é uma boa tentação. O reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Quem consegue fazer isso? Arrepender dos pecados e crer no Evangelho. É bom ser tentado, é bom ser tentada. Amém.